Olá pessoal, estamos iniciando mais um informativo econômico do Cicobi Paulista, junto com o professor Alexandre Bertoncello. E aí, professor, tudo certo? Tudo bom, João? Como é que você tá? Tô bem também. Hoje o esquema vai ser um pouco diferente, né? Vamos ver se você tá preparado. Vamos botar o professor um pouquinho na fogueira aqui, né? E aí, mas vamos lá, vamos responder o pessoal e ver como é que a gente faz. Não, legal, professor. Só para explicar para quem está em casa assistindo esse vídeo, o formato vai ser um pouquinho diferente. Como a gente tem postado vários vídeos semanais, várias pessoas acabam tendo dúvidas e elas acabaram encaminhando essas dúvidas. Então a gente fez uma curadoria, né, dessas perguntas que a gente achava relevante para falar no dia de hoje. Isso vai acontecer com uma frequência ainda maior aqui, só que no dia de hoje a gente vai começar com 4 perguntas que a gente separou. Vamos ver se o professor está pronto para responder. O professor ainda não sabe também, então vamos ver se ele vai sair bem, hein? Não, senão a gente pede ajuda aos universitários. É isso aí, professor. Mas legal, então eu vou começar lendo a primeira pergunta, a gente responde, comenta um pouquinho sobre ela e a gente vê até onde ela vai, beleza? Vamos lá. Ó, a primeira pergunta foi enviada pelo Hugo. Ele perguntou: a Ucrânia ainda está em guerra? Os impactos continuam sendo existentes? Acompanham vocês desde o primeiro programa. Ó, legal até. Interessante. Valeu, Hugo. E aí, professor, como que tá essa situação ainda? Na verdade, parou um pouco de se falar disso, né? Tem gente falando de OVNI, outros falando de outras coisas, mas a guerra continua. Ela tá em um momento mais calmo, vamos dizer assim, simplesmente porque eles estão no inverno. Né? Então, imagine você lá no campo, menos 5, menos 10 graus, a possibilidade de ter um movimento de tanques pesados ou um movimento de uma grande quantidade de pessoas é pequeno. E por esse motivo ela deve esquentar de novo quando subir as temperaturas, porque aí você tem o começo da primavera, o de gelo, e a partir daí, infelizmente, ela deve continuar. Mas talvez a pergunta dele é assim: e os impactos, né? Porque é uma coisa, como parou de se falar, os impactos também pararam. E teve aquela coisa das sanções, né? A gente até gravou uma vez falando sobre isso aqui, provavelmente ele deve ter assistido esse programa, então, aquela coisa das sanções, estão funcionando ainda? Então, é curioso, né? Porque, na verdade, houve uma série de sanções contra a Rússia, e naquele primeiro momento as pessoas falaram: não, agora o país quebrou, agora já era. E se percebeu que todas aquelas commodities que a Rússia vendia para a Europa, eles começaram a vender principalmente para a China e para a Índia. Então, do ponto de vista de caixa, né, para a Rússia, mudou muito pouco. E ao ponto de que eles falaram assim: então tá bom, essa guerra vai durar 3 anos e a gente vai ganhar de qualquer jeito. E aí você vê que o Ocidente percebeu que isso acontece, está acontecendo, que a possibilidade da Ucrânia ser vencida era enorme, e eles começaram a mandar muitas armas doando, ou emprestando, ou fazendo financiamento de armas para a Ucrânia. Nesse momento, eu lamento, assim, provavelmente a quantidade de mortes no verão e na primavera desse ano, lá no hemisfério norte, vai ser muito grande, porque o número de pessoas no exército é maior, as armas são mais letais, e tá todo mundo preparado, então deve ser complicado. Então, literalmente só parou porque deu uma esfriada lá, né? Exatamente, o inverno de alguma maneira deixou isso mais... Porque imagina, né, qualquer um que morou fora sabe que, uma coisa é você sair do carro e entrar dentro da sua casa. Outra coisa é você ficar esperando o trem por 1 hora ali, você já fica congelado. Imagina você passar o dia Nesse momento eles devem estar planejando ainda mais o que vai ser feito quando voltar, né? Exato. E do ponto de vista econômico, também já se ajeitou tudo. No sentido assim, a Europa era muito dependente de matérias-primas russas, isso já mudou. Na verdade, hoje ela é mais dependente dos Estados Unidos. Os Estados Unidos sempre ganham em alguma coisa, né? A Rússia vendia esses produtos para eles e dependia muito do Ocidente. Agora se voltou ao Oriente, você tem como principais parceiros China e Índia. Então, talvez a preocupação maior, do ponto de vista econômico, é que a invasão russa pode significar o fim da globalização. Se a gente tiver problemas com Taiwan e a China, então, isso vai ser completamente acirrado. E aí você vai voltar a ter um muro, 2 ideias diferentes. E a coisa... Curioso, né? Tanto tempo para chegar até o ponto de ser tudo globalizado, de ter essa facilidade, a comunicação,
E aí, por conta de atitude de um país, já consegue mudar toda, reverter essa história, né? E é importante frisar isso, né? Você pode gostar ou não gostar da Ucrânia, porque se você pega a Ucrânia antes da invasão, tudo, índice de corrupção na Ucrânia era enorme, problemas com saúde enorme, educação enorme. Mas era um país que estava lá resolvendo seus problemas. Sim. Quando vem um outro mais forte e se vê no direito de simplesmente invadir um outro país, aí é duas coisas. Ou a gente aceita que o mais forte pode matar o mais fraco. Aí começa todo mundo que é mais volta forte. a barbárie, né? Ou a gente defende o mundo livre. Então, a luta é mais significativa do que você imagina, né? No sentido... É o Hugo que perguntou, Isso. né? Porque ou você volta a um mundo livre e continua lutando por isso, ou você volta a uma questão muito parecida da Segunda Guerra, onde eram governos totalitários. E aí a gente vai regredir 100 anos. E, professor, então, nessa questão, se voltar a ter essa guerra, né? Se ela voltar a explodir, voltar no noticiário, não tem mais o que os outros países fazerem em relação a isso, né? Porque tem todas as sanções, já tudo se resolveu, já está tudo adaptado, cada um conseguiu ali se ajeitar, ver com quem conseguia fazer novas relações. Então, provavelmente, não vai ter o que ser feito. Muito provavelmente, né? E é curioso que alguns países estavam completamente isolados e com muitos problemas, como o Irã, começou a exportar muito armamento para a Rússia, começaram a negociar outros tipos de matéria-prima. A Turquia, curiosamente, consegue negociar com os dois lados. Ela vende armamento para a Rússia e vende armamento para a Ucrânia. Então, a gente deve passar por momentos complicados. Assim. Do ponto de vista econômico, se a gente fosse simplificar, petróleo, o preço não abaixa aí, menos do que está, 80, 90 dólares. Ou provavelmente trigo também vai continuar no valor mais alto. E, de alguma maneira, o mundo está se dividindo novamente. Se tiver investimento lá do outro lado do mundo, traz para cá, para o Ocidente, que você pode ter problemas. Vamos ver, vamos continuar acompanhando. Isso. Mas, Hugo, obrigado pela pergunta, espero que tenha ficado claro. Também mais dúvidas que tiver tendo, a gente vai acompanhar e quando voltar a você falar desse assunto, a gente vai trazer novidades a respeito dele, de como vai ser a situação. Mas é isso, professor. Segunda pergunta aqui, foi o Paulo que fez. Isso aqui é interessante, hein? Muitas pessoas que se identificam. Comecei a morar sozinho e estou com dificuldade em relação à administração do meu dinheiro. Eu que vou dar dica dessa, hein? Existe algum esquema que posso seguir? Nossa, são vários esquemas e várias personalidades. Se precisar de ajuda, eu tô aqui, viu, professor? Então vamos lá. Vamos pensar assim. Uma coisa que o Paulo aí não comentou é o valor da renda dele, né? Então isso também muda bastante. Sim. Uma coisa é fui morar sozinho ganhando 2.000, outra coisa é fui morar sozinho ganhando 5.000, né? Seriam mundos diferentes. Mas talvez o ponto principal que a gente fala muito aqui é assim, pegue aquelas despesas que são essenciais e coloque ela em uma coluna. Então, poderia ser ali aluguel, alimentação, aquilo que é o básico. Depois, coloque as segundas despesas que dão prazer, mas não necessariamente precisam acontecer. E pensando no futuro, se ele começou a morar sozinho agora, pressupõe que deve ser uma pessoa jovem. Então, pense no futuro, guarde um pouquinho para começar a investir. O que você faria, João? Acho que eu seguiria também essa ideia. Primeiro, é óbvio que tem que saber o que é gasto fixo, porque senão não tem jeito, né? Se começar a gastar com um monte de outra coisa, depois você não tem dinheiro para aluguel nem nada. Então, acho que ver tudo aquilo que tem que ser descontado, depois o que sobrar, aí você vai priorizar dentro de tudo aquilo que você quer. Porque tanta coisa que a gente quer, né, professor? Hoje em dia tem coisa eletrônico legal, viagem, enfim. E aí acho que vai entrar mais pela pessoa aquilo que é prioridade. A gente sempre fala isso, que tem que definir o que é prioridade da vida da pessoa, né? O que você mais quer. Então você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Ou com certeza trabalhar 1000 vezes mais para ganhar mais. Tem dois caminhos, né? Eu acho que tem esse outro lado, né? Imaginando que é uma pessoa jovem, 2 empregos, sim, ralando. A não ser que você esteja fazendo uma faculdade. Ou também curso. A questão de investir em educação, né? Acho que uma parte do dinheiro também é importante a pessoa se especializar para ela poder ganhar mais.
Porque Exatamente. acho que é interessante, a gente você tocou num ponto importante, professor, que eu também sempre vejo, que é, às vezes a pessoa é tão preocupada em só administrar o que ela tem, que ela esquece que, tipo, ela pode ter mais também. Então fica naquela preocupação, nossa, eu preciso administrar isso, preciso viver com isso. Não, tudo bem, hoje é a realidade, mas e é que você tem que construir, futuro, né? Você tem que construir uma melhor para você ter mais dinheiro ainda para você trabalhar. E vamos imaginar assim, né? A gente falou, ó, sei lá, vai separar 10, 15% para conseguir. De repente, esses 10, 15% pode ser uma parcela de uma faculdade. Uhum. Você consegue lá uma bolsa, se vira. E aquele também não deixa de ser um investimento, Sim. né? Porque daqui a 3, 4 anos você vai estar ali formado em alguma coisa, a sua renda muda desse lado aqui e vida que segue. Mas assim, tem uma coisa que eu falo sempre para os meus alunos, ele fala, ó, não se economize. Você não precisa guardar você para o futuro. Viva o máximo naquele dia, naquele momento. Então, vamos lá. Paulo, né? Isso. Então, assim, 2 coisas. Primeiro, pense no seu futuro investindo. Pode ser investir do ponto de vista financeiro, pode ser investir na sua educação. Não gaste dinheiro com bobagem, porque a tentação é sempre maior. E coloque primeiro essa relação daquilo que é inevitável. Que pode ser o aluguel, alimentação, transporte. Professor, nesse caso aqui também é importante, acho que comentar, e assim, essa pessoa que vai investir e ela tá ali já controlando o dinheiro, ela começou a morar sozinha, é importante frisar que o mais importante seria investir em algo que não tenha, não seja tão variável assim, porque também corre esse risco, né? A pessoa às vezes está guardando o dinheiro dela ali, ela tá trabalhando com pouco, aí ela coloca em algo que é muito arriscado e como que dá para fazer nesse caso? Assim, RDC, que... Vamos pensar assim, né? Nessa parte do investimento. Sim. O primeiro passo é conseguir a sua reserva de emergência. Ela pressupõe, para alguns casos, 3, para outros casos, 6, para outros até 9 meses da sua renda. Então, vou investir em ações, em opções, vão em criptomoeda. Calma, volta, pega um CDB ou qualquer coisa com muita liquidez, com risco muito baixo, com liquidez diária, para que, se você precisar, ele vai estar ali e crie essa reserva. 3, 6, 9, depende de cada um. Se ele é um funcionário público, ele não precisa ter 9 meses, porque ele vai estar sempre trabalhando. Se ele, de repente, é um autônomo e vive do dia a dia, seria muito bom que ele tivesse 9 meses guardado ali. Depois disso, aí sim, vamos pensar em um investimento mais elaborado, alguma coisa assim. Aí ele pode procurar o gerente ali no Sicoob e ver como fazer. Pode estudar, ver a carteira dele. Aí... Isso, diversificar a carteira. Mas primeiro, dinheiro na mão. Liquidez, tranquilidade, porque caso aconteça qualquer coisa, você não vai se desesperar no outro dia, né? Porque você tem esse colchão aí. Tá certo, professor Paulo, muito obrigado pela pergunta. Acho que muita gente se identificou com esse assunto. É uma coisa que realmente deve ser muito difícil, né? São realidades diferentes que você começa a ter na vida e é sempre bom ter pontos como esse, ainda mais vindo de um PhD, que sabe, entende muito de economia para ajudar na situação. Professor, agora o tema que a gente tem aqui, né? A pergunta que veio é do Marcos. Agora a gente vai um pouquinho pro lado mais empresarial. Marcos falou assim, tem uma empresa há 5 anos e hoje nos encontramos em uma situação instável. Devido a isso, gostaria de começar a investir. É um bom momento? Vamos lá, Marcos. Bom, primeiro as próximas perguntas, pessoal, coloca um pouquinho mais direcionado, mas vamos tentar entender assim. Primeiro, o fato de ele estar há 5 anos e estar estabilizado pressupõe que tem uma boa gestão, que o caixa está organizado e que eles já estão no momento de tranquilidade, né? Ou pelo menos de estabilidade ali vivendo. Então, são 2 fatores que fariam ele investir. Ou a oportunidade ou a ameaça. Então, qual seria o lado da oportunidade? Você está dizendo, abrir um novo condomínio ali, ou abriu um outro residencial, a cidade está crescendo, ou a economia está crescendo, ele percebe que existe uma demanda pelo produto que ele vende ali, está faltando espaço. Seria, nesse momento ali, essa questão de você crescer porque você pode investir hoje para colher mais no futuro. Do outro lado, a ameaça. Está tranquilo? Vamos imaginar que fosse uma padaria, né? Tem uma padaria ali no bairro, é a única do bairro,
funciona muito bem, está ganhando seu dinheiro, tudo. E aí abre uma padaria na frente, ou uma quadra depois. E as pessoas têm um estudo sobre padarias que as pessoas não andam mais do que 400 metros, um raio de 400 metros, para ir comprar pão, né? Uhum. Porque senão ela vai no mercado, compra aqueles pão pronto, né? Sei, E deixa em casa. Então, para comprar o pão fresco, 400 metros, ou seja, meio quilômetro para lá, meio quilômetro para cá, mais que isso não. E aí, essa ameaça poderia ser assim, uma padaria mais bonita ou mais elaborada, aí ele teria que investir para manter os seus clientes. Vamos pensar assim, o que você faria, João, em um caso aqui de oportunidade e em um caso de ameaça, nesse ano, que aí vale é a pimenta do bolo, né? Não a cereja. Esse ano deve ser um ano, um primeiro semestre bom e estável, no sentido que a gente percebe que o governo está gastando muito. Isso deve dar um dinamismo, mas vai gerar um buraco um pouquinho maior para o segundo semestre. Então, aquele momento, e depois a gente sabe que vai haver uma queda. O que a gente faz? Eu acho que na questão, quando a gente fala de ameaça, é um ponto que é um pouquinho delicado, porque tudo tem que ser visto também, porque não é porque o cara abriu, às vezes a pessoa nem tá pronta para fazer o investimento que aquele outro fez, que cada um tem a sua situação econômica ali dentro da empresa, sabe o tanto que pode gastar e o quanto aquilo vai retornar. Então, acho que a ameaça é o mais perigoso por conta disso, né? Porque acaba mexendo um pouco com aquele sentimento de, nossa, eu também tenho que fazer, e acaba deixando a pessoa um pouquinho cega para alguns pontos de se realmente ela deve ou não e tem aquela condição de fazer aquilo, né? Porque a gente está com juros muito altos, né? A Selic é 13,75. Se você for pegar um empréstimo para fazer um investimento, tá colocando a corda no pescoço. O melhor seria mesmo se essa pessoa, desde o começo da empresa, sempre tivesse um dinheiro em caixa ali que fosse investido para quando ela precisasse, que a gente não sabe nesse caso se tem, para quando viesse um momento como esse, não, eu tenho um dinheiro aqui em reserva que eu posso investir. Não é algo que eu ainda vou começar a fazer agora e vou pagar uns juros altos. Não, eu tenho um dinheiro já, eu consigo trabalhar assim. Tudo vai depender da situação, né? Mas acho que esses pontos tem que ficar atento. Porque na questão da ameaça, o seu ponto é assim, você pode, vamos dizer assim, você pode pegar esse dinheiro e investir para tentar bloquear essa ameaça, e então você vai gastar mais dinheiro para ficar no mesmo lugar, ou você pode, inclusive, saber que está cedendo 30% dos seus clientes lá, porque chegou esse novo cliente, esse novo fornecedor, e sem ter que investir, não colocar em risco o seu negócio. Então, o instinto de sobrevivência ali, gente, com o empresário tem que ser quanto eu gasto para manter e quanto eu perderia menos se eu cedesse uma parte. Essa conta ele tem que fazer para ver se vale a pena ou não. Investir com capital de terceiros num juros como está hoje, a resposta é sempre não. Agora vamos pensar do outro lado, né, da oportunidade. Vamos imaginar que tem dinheiro no bolso, o mercado está funcionando bem e que de repente ele quer fazer parte do negócio online, né, que exige um pessoal de marketing, que ele provavelmente não tem, que exige toda uma infraestrutura, todo ponto organizado ali. E aí, assim, faça investimentos conscientes, com cronograma e aguarde e saiba exatamente qual o retorno para não se frustrar, né? Metrificar tudo, né? Porque vamos imaginar assim, eu vendo roupa esportiva. Tem aqui no Calçadão uma loja e faço lá 40 mil por mês. Vou fazer uma loja online. Vou querer vender 80 mil? Pode ser que consiga, pode ser que não, mas a pergunta é, quanto você está investindo ali? Porque se você fosse abrir uma outra loja física no outro lado da cidade, você teria também um investimento, provavelmente para vender 40 mil. Então, nesse sentido que dá oportunidade, entenda que a oportunidade online, ele te dá custos fixos menores, e a oportunidade física te dá custos fixos maiores, mas dentro de uma organização que você já conhece. Você não vai ter que mudar ali dentro. Se for para um online, ao contrário, né? Você vai ter que criar um monte de habilidades que normalmente você não tem. E agora é importante também frisar, uma pessoa que tem um negócio, que a gente estava citando, padaria,
abriu uma na frente. Também ela pode avaliar ali naquele momento se, tá vendendo mais só porque é bonita? Será que eu preciso investir também em coisas materiais, estruturais, ou eu posso, às vezes, treinar a minha equipe para ter um atendimento de excelência e aí sim ganhar a fidelidade do cliente? Porque bonito por bonito, você vai uma vez, posta uma foto, se for atendimento péssimo, você não volta. Então, assim, às vezes, no momento que a pessoa não tem dinheiro, porque ela pode ter consciência de falar, então eu vou começar a guardar dinheiro, porque pode acontecer situações como essa, serve de um alerta. Sim. Então, o que eu posso fazer hoje é investir, às vezes, na equipe, que aí não vai um dinheiro muito grande, mas para atender melhor, para fidelizar, para a pessoa se sentir bem aqui. E quando possível, além de eu ter isso, eu invisto na estrutura e a gente cresce cada vez mais. E é isso, né? Às vezes, se você já está lá há bastante tempo, sua equipe é boa, às vezes uma reciclagem na equipe faz toda a diferença e as pessoas vão lutar como você, né? Porque elas pertencem a esse time aqui dessa padaria. Chegou outra, ela vai tentar atender o melhor possível para continuar ganhando os clientes. E essa visão o empresário tem que ter, né? Tem que estar atento. Tem que olhar tudo e sempre analisar o que é o melhor de ser feito. Nem tudo também é a base do dinheiro assim rápido, fácil de... Não, vai lá, compra isso, faz isso, troca isso. A interrupção aqui, a inteligência artificial aqui querendo... Aí ele está vendo tudo. Mas legal, Marcos, obrigado pela pergunta, espero que tenha ficado claro. A gente vai trazer mais assuntos como esse aqui também, falar cada vez mais dessa área também empresarial. E agora, professor, para a gente finalizar a última pergunta agora, a representante do time feminino, a Amanda, mandou aqui. Vi nas notícias que o governo está propondo uma reforma tributária. Isso pode impactar o dia a dia da minha empresa? Olha... A gente não sabe do que é empresa, mas vamos ter que falar de modo geral, né? Vamos tentar também ajudar ali. Primeiro passo é assim, a gente acho que já até comentou algumas vezes aqui, a questão tributária no Brasil é tão complicada que parece um manicômio fiscal, né? A gente não sabe exatamente como a empresa, quanto ela paga, para qual estado, como funciona. Cada estado tem uma alíquota, aquela loucura. Então, a reforma tributária precisa acontecer. Agora, o ponto é, no que a gente tem hoje, né? Agora em fevereiro, sobre as informações sobre essa reforma tributária, tem alguns pontos que me chamam a atenção e acende uma luzinha vermelha. Vamos pensar assim, o Estado, né, ou os estados, hoje, de alguma forma, competem entre si, né, às vezes dando uma isenção fiscal para uma empresa, às vezes fazendo alguma coisa. A gente está aqui no Oeste Paulista, quantas empresas a gente não viu indo para o Mato Grosso do Sul ou indo para o Paraná por causa dessa tal guerra fiscal. Guerra parece ruim, mas para a empresa e para o contribuinte é assim, eu pago menos impostos. Então, se eu pago menos impostos, o meu produto vai custar menos, eu vou ser mais competitivo, ganha a empresa e ganha o consumidor. Então, pressupõe que isso acabe. Então, que todo lugar do Brasil se pague a mesma quantidade de impostos. E aí você está falando, bom para o estado de São Paulo, então, que a gente tem o maior público consumidor e a maior quantidade de fábricas, empresas, de uma maneira geral. Aí, dito isso, a gente está dizendo assim, então, qual será a reforma? E aí que me chama muita atenção. No Brasil existe, basicamente, se a gente fosse simplificar, aquilo que o governo arrecada pelo consumo e o que o governo arrecada pela renda. O governo está falando para fatiar assim, em vez de fazer tudo isso junto, eu pego primeiro o de consumo, faço uma reforma e depois, supostamente, eu vou na renda e vou taxar aqueles que têm uma renda maior. Só que os estados, eles recebem a grande parte dos impostos, ele recolhe os impostos do consumo. E o governo federal, da renda. Então, o que nós estamos dizendo assim, até agora, a gente não tem nada ainda por escrito, o governo falou assim, vamos primeiro unificar essa história do consumo, né, tentar deixar essa alíquota mais baixa, e aí, nesse momento, os estados vão falar assim, eu vou ficar sem dinheiro e como é que eu pago minhas contas? Não, eu vou, no próximo ano, aumentar os impostos para as pessoas com renda maior. Nesse meio tempo, como é que vai ser feito? E quem garante
o Que no governo próximo ano federal vai mandar esse dinheiro para os estados. Então aí a gente passa a ter uma dificuldade de entender qual vai ser a relação, né, entre os poderes Sim. e para as empresas, né, nessa guerra toda. Aqui é a guerra entre o mar e o rochedo, quem se ferra é o caranguejo, não é isso? Provavelmente empresas ligadas a serviço, empresas que têm algum tipo de isenção, pode acontecer com as empresas do Simples, Uhum. provavelmente terão os impostos aumentados ou terão alguma dificuldade de se ajustar ali. E se ele tiver nessa parte, eu diria, toma cuidado, converse com o seu contador, mas a gente pode ter um nole, porque você vai no cabeleireiro, não, você vai no barbeiro. O barbeiro hoje, ele paga o ISS só da prefeitura. Uhum. E o IVA, que é o imposto sobre o consumo, for igual para todo mundo e passar a ser 17%, o seu barbeiro vai começar a cobrar 17%. O que ele está dizendo? Que você vai pagar mais caro no seu corte de cabelo e ele vai ter dificuldade de ter o mesmo lucro, porque ele vai ter que, às vezes, baixar o preço. Como é que essa empresa se organiza? Porque o consumidor tem um dinheiro só. Então, você tem lá R$2.000 para gastar. Você pode gastar serviço, bens de consumo ou guardar. Uhum. Se os bens de consumo não diminuírem não aumentarem de valor, como deve aumentar serviço, e a lógica é, eu uso menos serviço e troco mais ele de celular. Uhum. E aí, se a empresa dele estiver desse lado, ele deve ganhar. Se ele estiver desse outro lado do serviço, ele vai ter dificuldade. Então tudo vai depender. Professor, mas aqui que nem a Amanda comentou, né? Nesse caso aqui, é algo que está sendo proposto. Já está encaminhando para ser aprovado? Como que está? Isso ainda pode sofrer alteração? Isso é o que se tem hoje de dados? Como que está esse andamento? Eu acho, eu posso estar enganado, mas eu acho que vai ser mais ou menos como a reforma da Previdência quando foi no primeiro ano lá do governo Bolsonaro. Então, esse primeiro ano do governo Lula, ele vai se empenhar em tentar fazer essa reforma. Sim. Então, se isso acontecer, a mudança acontece de verdade em 2024. Uhum. O que a gente fica na dúvida é como é que vai organizar, porque a aposentadoria lá na Previdência você tinha o setor público, o setor privado e as autarquias. Uhum. Eram 3 tipos de aposentadoria e você tinha depois municípios e estados. Cada município que tem sua aposentadoria, ela tem uma forma diferente. Às vezes cada estado, quem hoje é funcionário do estado de São Paulo, os antigos têm uma, as outras têm outra. O que aconteceu? Para que saísse a reforma, eles falaram, cada município, vocês se viram e fazem a sua reforma da Previdência depois. Por isso a reforma saiu. Uhum. Agora, a reforma tributária é o contrário. Só sai se tiver estados e municípios. Então, você está falando 27 entes da federação e mais as milhares de municípios do Brasil precisam concordar em uma regra única. E aí... Aí vai uma batalha. Mas, professor, nesse caso aqui, deu para perceber pela pergunta dela que ela tá um pouco preocupada, assim. Nesse caso, se a gente seguir do jeito que a gente tá falando, for aprovado, que nem você comentou que vai ser ano que vem só, ela deve fazer alguma coisa desde já para se preparar, caso seja aprovado? Tem alguma coisa assim, então eu vou ter que ir na minha empresa hoje tomar alguma atitude? Tem alguma coisa que pode ser feita já? Com a quantidade de informações que a gente tem aqui, não dá para saber direito, mas vamos pensar assim, eu, pelo menos até agora, né, nunca vi uma reforma tributária que abaixasse os impostos. Então, muito provavelmente a gente vai estar falando que vai ter ou a manutenção ou o aumento de algumas alíquotas. Depende em que setor ela está. Se ela estiver no setor de serviços, provavelmente vai haver um aumento de alíquota. O que ela precisa fazer? Às vezes redirecionar o seu produto, em alguns casos tentar baixar a sua margem, ou mudar de nicho, né? E tentar se organizar assim. Agora, se ela está na área de bens e serviços, de bens, a lógica seria
deve mudar pouco no primeiro momento. Sim. E deve mudar bastante na questão da renda, porque aí, a partir do momento que ela passar a ter mais lucro aqui, provavelmente ela vai pagar mais. Uhum. É isso aí, vamos ter que ficar atento, né, professor? Tem coisa que a gente comenta, mas... Não dá. Eu vou aproveitar agora, é realmente só um comentário. Sim. Mas assim, reforma tributária boa seria aquela que os municípios ficassem com a maior parte, que repassasse uma parte para o Estado e uma parte só fosse para Brasília. Essa é aquela que eu acredito. Porque aí acontece o inverso. Vamos imaginar que você tivesse aqui Prudente, Marília, Bauru, Assis, cada cidade tivesse a sua autonomia para fazer um imposto só. Eu posso cobrar 15, 10, 5 ou 20. Então, o normal seria municípios mal administrados teriam que ter impostos mais altos e, por esse motivo, as pessoas iam pagar mais ali e as empresas boas sairiam do município. Todo mundo ia brigar com o prefeito e ele ia ter que resolver mais rápido. Então, vamos supor que cada R$100 que o município arrecadasse dentro do município e 50% ficasse com ele, fosse lá 30% para o Estado e 20% para a federação. E a federação não tinha esse poder de interferir na relação. Nós teríamos municípios mais bem atendidos, a população em si, porque todo mundo mora em uma cidade. Você teria, de alguma forma, competição entre as cidades. E aí, nesse momento, você teria o dinheiro sendo revertido dentro do próprio município. No Brasil é o inverso, né? Se você for pegar, 5, 6% do dinheiro fica no município, uma parte, dependendo de cada estado, fica no estado, e a maioria vai para Brasília, para depois voltar para os municípios. E aí fica essa loucura. Mentoria grátis para o governo federal, professor. É desejo, né? Gostaria tanto que fosse mais simples, mas infelizmente eu acho que a reforma não vai nessa área. Ela deve centralizar ainda mais o poder em Brasília. Mas é interessante até essa questão de você comentar, né, desse desejo, assim, porque a partir do momento que as pessoas começarem a entender também o que é isso, também o povo tem o poder de conseguir cada vez mais debater desse assunto, falar mais disso e muitas vezes até depois pressionar a ser de uma maneira diferente daquilo que vem sendo. Então, assim, quanto mais conhecimento as pessoas tiverem, mais vai poder lutar por aquilo. É o que a gente procura fazer aqui, né? Dar conhecimento para que as pessoas consigam ainda mais, cada vez, chegar a lugares, a debates, a discussões que consigam chegar num melhor consenso de economia, de... Porque no final, assim, é o seu dinheiro que foi pago. Imagina assim, ó, a merenda da escola do seu filho veio ruim. Você reclama para quem? Para a merendeira, né? Assim, porque aí se você for brigar no município, ele vai falar, não, é segundo grau, é do Estado. Se você for no Estado, ele vai falar, não, mas o dinheiro da merenda vem de Brasília. Pronto. Apesar da sua indignação, de não ter chego lá, você não sabe para quem reclamar. Agora, se o dinheiro fica no município e só sai o que for o excedente, se a merenda está ruim, você bate na porta do prefeito. Você vai lá na Câmara de Vereadores reclamar. E essa consciência mudaria muito o valor, porque a gente paga muito imposto. A reforma tributária, se simplificar os impostos, já é ótimo. Agora, se baixasse, aí era melhor ainda. Mas é isso, Amanda, muito obrigado pela pergunta. Você viu aqui que deu para discorrer bastante coisa. Espero que tenha respondido aquilo que você também queria saber. E, professor, chegamos ao fim. Acho que foi aprovado, acho que deu para passar. Deu para passar. Não, mas eu gostei muito do formato. Aqueles que quiserem mais perguntas, é só mandar ali no... pode mandar... Cicobi, né? Isso, pode mandar, comentar nos nossos vídeos do YouTube, pode também mandar mensagem nas nossas redes sociais. O professor também, quem seguiu o professor, pode mandar para ele. Ele, às vezes, pode repassar para a gente vai fazer essa curadoria, né? A gente vai ver quantas vezes a gente vai fazer isso, mas também gostei do formato, acho que é interessante a gente trazer um pouquinho daquilo que as pessoas estão pensando, aquilo que elas estão querendo saber aqui para dentro. Cada vez mais a gente consegue
levar a informação que todos querem saber. Isso, e um pouquinho mais detalhado para a gente conseguir responder. Isso é importante. Isso é um pedido do professor, viu? Pode detalhar bastante, não se preocupe se for mandar pergunta, pode escrever o que você, a empresa, pode detalhar o ramo que você está, como você atua, a dificuldade que está tendo, e aí depois logo em seguida faz uma apresentação e logo em seguida manda a sua pergunta. A gente mantém o anonimato, mas vale o caso não só para ele, mas para todo mundo que está ouvindo. Com certeza. Agradecer você que ficou até o final desse vídeo. Espero que você tenha gostado desse novo formato, que a gente vai estar realizando mais vezes. Continue nos seguindo nas redes sociais, como Cicobi Paulista. Estamos no Instagram, no Facebook, no LinkedIn. Também estamos no YouTube. E, com certeza, também não pode deixar de seguir o nosso blog. O professor está sempre atualizando lá com notícias, informações. Então, assim, o blog, na verdade, é um complemento de tudo aquilo que a gente tem feito aqui. Então, muitas vezes, para não ficar tão extenso, o professor acaba complementando assuntos lá e coisas que acabam acontecendo e a gente não tem o tempo de gravar sempre. O professor está colocando lá, então também pode seguir lá o Informativo Econômico Cicobi Paulista, que eu tenho certeza que você vai acompanhar e entender de tudo o que está acontecendo. Muito obrigado e até a próxima.